A hora do agronegócio e recebemos aqui nesse começo de ano para compartilhar pelos nossos próximos programas uma convidada muito especial, a nossa ministra Tereza Cristina, aqui com a gente. E a nossa ministra tem um nome considerável, Tereza Cristina Correia da Costa Dias. Foi deputada federal, né, pelo Mato Grosso do Sul, líder da bancada da agropecuária, engenheira agrônoma por Viçosa, Universidade de Viçosa, empresária. E uma coisa que me chamou muito também a atenção no seu currículo, ela foi secretária do Desenvolvimento Agrário, da Produção, Indústria, Comércio e Turismo do Mato Grosso do Sul, o que é, de verdade, o complexo agroindustrial empresarial brasileiro. Ela viveu essa experiência efetiva no Mato Grosso do Sul. Ministra, muito bem-vinda aqui à nossa Jovem Pan, aqui à nossa Hora do Agronegócio, uma casa como esta, de mídia ampla, aberta, que abriu aqui um espaço para a gente no agronegócio. Muito obrigado, Tejon. É um prazer para mim estar aqui na Jovem Pan, podendo falar com os ouvintes da Jovem Pan, com você, que é um expert em agronegócio. Enfim, eu acho que eu fico honrada de receber esse convite e de poder estar aqui com você para essa entrevista, para poder esclarecer aos ouvintes da Jovem Pan os diversos assuntos aí ligados à minha pasta aí, agricultura e a pecuária. Sem dúvida. Então, este especial com a ministra Tereza Cristina, nós estamos chamando os desafios da ministra. E uma coisa que eu quero assim já lançar aqui como um lema nosso aqui com relação à ministra. Todo mundo está falando que nós temos no Brasil um super ministro, Paulo Guedes. E eu entendo que nós temos também uma super ministra, que é a Tereza Cristina. E se esses dois super, né, um super homem, uma super mulher, dois super ministros se reunirem, se encontrarem, nós teremos uma grande chance de levarmos o país efetivamente ao crescimento, ao progresso e também à capilaridade da dignidade da renda pelo país todo. Portanto, fica lançado aqui, super-ministro com super-ministra. Ministra, a senhora recebe, né, além dos desafios do Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, a gente sempre esquece da palavra abastecimento, que é uma segurança de comida para o brasileiro. A senhora, além dessas responsabilidades intrínsecas ao Ministério, a senhora está recebendo secretarias, né, que já foram ministérios, como Pesca, Agricultura Familiar, com este adendo do cooperativismo. Recebe ainda a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, onde nós temos cerca de 90 milhões de hectares em reforma agrária, com uma grande questão sobre como fazer e elevar a dignidade de todos esses seres humanos que ali estão. Ou seja, além do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vieram esses desafios novos. Como é que a senhora está preparada aí com essa energia toda para enfrentar esse desafio? Olha, eu acho que essas secretarias ou ministérios que foram criados antes, eles eram do Ministério da Agricultura. Saíram de lá, foram criados ministérios e depois secretarias especiais e hoje estão voltando à casa de origem. Eu acho que isso sempre foi um sonho e o presidente Bolsonaro trouxe de volta para o Ministério da Agricultura a agricultura familiar, porque nós temos uma única agricultura, com vários desafios, eu posso dizer, e principalmente na agricultura familiar, nos assentamentos, que a gente precisa direcionar políticas de Estado, né, para que essas atividades dos pequenos agricultores possa ser uma atividade que gere renda, que gere dignidade, que traga o jovem de volta ao campo, né, para poder produzir, enfim. Mas eu acho que é um desafio que, para mim, é muito importante e é desafiador e eu gosto muito desse tema. Vou me dedicar muito para que essa agricultura familiar ela seja pujante, que ela não tenha viés ideológico, mas que ela tenha viés de produção e de resultado. Né? Nós temos aí o Nordeste brasileiro, que nós temos vários pequenos agricultores e a gente, eu quero até aqui confessar que eu não conhecia muito, mas hoje estou estudando e nós temos o semiárido do Nordeste que tem muita coisa boa acontecendo. Né? O que nós precisamos é multiplicar estas ações, porque nós temos um problema lá, o desafio é água, né, para que as pessoas vivam com qualidade, água é saúde, então água para beber.
e a água para produzir. Então, esse é um grande desafio que nós teremos nesse segmento da pequena agricultura. Depois, os assuntos fundiários. Nós temos aí, como você mesmo disse, 90 milhões de hectares em assentamentos. Muitos deles sem condição nenhuma de produção. E nós temos que avançar com isso. Nós temos que fazer com que essas pessoas vivam no campo com dignidade, tragam de volta os seus filhos, que hoje estão na periferia das grandes cidades, sabe-se Deus fazendo o quê, né? E que possam voltar e ajudar nessa produção que o Brasil tem aí uma competência, e é isso que nós precisamos fazer com esses assentamentos. Aí veio também a parte indígena, né? E aí existe uma incompreensão danada, Tejão, porque as pessoas acham que você tratar de questão fundiária indígena na agricultura é um contrassenso, que nós vamos estar trabalhando só pela causa dos produtores. Não, nós temos aí várias situações. Nós temos aqueles índios que estão aí na costa toda brasileira, que já são aculturados, que o problema deles é muito diferente de quem está na Amazônia, de quem está no Pará. O que eles precisam? Eles querem luz elétrica, água de qualidade. Eu já ouvi vários índios lá no meu estado, no Mato Grosso do Sul, que nós temos a segunda maior população do país indígena, dizer o seguinte: nós queremos ter asfalto, nós queremos coleta de lixo, nós estamos nas periferias de algumas aldeias, estão dentro das cidades. Então, nós queremos ter o mesmo serviço que tem a cidade, por que não? Né? Então, hoje nós temos aí 13% do território nacional. Olha só a comparação. Toda a agricultura empresarial hoje está em 9% do nosso território. Os índios têm 13% do território nacional. 500 mil indígenas só estão na área rural. Tem mais 300 mil que vivem nas cidades ou na periferia das grandes cidades. E esses 500 mil índios têm 13% do território nacional e vivem numa miséria que eu tenho vergonha como brasileira de verificar a condição dos nossos indígenas no país. Ministra, para a gente tirar, eu concordo com a senhora, quando a gente anda pelo país afora, em assentamentos, né? Já visitei alguns, onde tem uma qualidade de vida ruim no assentamento, o jovem não fica ali, ele vai embora. Muita gente que recebeu a terra também abandona, porque essa qualidade de vida é ruim. Então, ou os assentamentos se transformam em lugares cooperativados, com cooperativas, e crescem, progridem, as casas ficam bonitas, gostosas de viver, senão o pessoal não fica, não é? Situação indígena também. A senhora acredita que deveríamos, por exemplo, liberar essa nossa civilização indígena para negócios, por exemplo, arrendamentos, negócios na área da agropecuária? Isso deveria acontecer, ou tem alguma outra fórmula de gerar atividades econômicas para esse pessoal, não ficar um pessoal eternamente vitimizado e sustentado? Eu acho que tem solução. Primeiro, nós precisamos mudar a legislação. A legislação hoje não permite que os indígenas que têm grandes áreas, vou citar um exemplo, no Mato Grosso, tem índios que estão numa planície e ao seu redor tem só plantadores de soja. Né? Esses índios têm quase 1 milhão de hectares, hoje eles já plantam 15 mil hectares e eles poderiam plantar mais, mas é muito caro. Por que não eles arrendarem o restante da sua área e receberem um pagamento por esse arrendamento, para que eles possam melhorar talvez esses 15 mil e, enfim, e prosseguir nesse plantio e ter uma renda melhor. Por que não alguns índios, isso vão me crucificar, mas por que não alguns índios que estão em áreas onde tem uma reserva mineral, se houver, vamos dizer, todas as licenças, alguém que possa explorar essas reservas e que eles tenham royalty, mas que esse dinheiro chegue a eles e não aos intermediários que hoje ficam com esses recursos, ou ao contrabando que a gente sabe que existe nessas reservas, onde tem uma riqueza mineral muito grande. Mas isso a lei precisa mudar.
Nós precisamos passar no Congresso Nacional, tem 3 ou 4 projetos de lei em andamento que dariam condições aos indígenas de poder ter mais dignidade. E outra coisa, porque o produtor que às vezes teve a sua área, né, um estudo antropológico, eles estão lá há mais de 50 anos, enfim, a lei diz que a Constituição nova, ela diz que quem estivesse em 88, o marco temporal é 1988. Né? Se ali fosse uma aldeia, que os produtores que não estivessem ali, não têm direito a essa terra é indígena. Então, nós precisamos pacificar esse entendimento para que as pessoas, tanto o indígena quanto o produtor, possam ganhar. Hoje, Tejon, nós temos, nessa questão indígena, eu vejo com grande tristeza, que todo mundo perde. Não tem ganhador. Porque quando você faz um laudo antropológico e ele tem vários motivos para ser contestado, ele acaba sendo judicializado. E a judicialização, o que acontece? Leva 20 anos para se resolver. Então, o indígena, às vezes, está naquela terra, ele entra, naquela terra e aí, vamos dizer assim, ele invade, o produtor tem que sair e os dois perdem. Ele não consegue que o governo faça nada, porque está judicializado, e o produtor rural perde tudo, porque a terra é da União, né? Então, ele só pode receber a benfeitoria e não a terra. Então, nós precisamos resolver esse assunto na nossa legislação para que as duas partes possam ter justiça. Então, não é uma questão de ser a favor ou contra o lado A ou o lado B. Nós precisamos resolver com justiça esse problema, que é um problema que aflige aí muitos estados brasileiros, indígenas e produtores rurais, e que todo mundo só tem perdido nesse assunto no nosso país. E isso, acho que sim, precisamos de um processo, inclusive de uma mudança de cultura, de parar com vitimização no Brasil. Vitimização é uma coisa nefasta da pior espécie. Eu me vitimizo e como eu sou vítima, eu sou um ser carente, necessitado, e tem muita gente que gosta de manter vítimas eternas. Portanto, temos que botar um fim na vitimização e que a sociedade civil organizada, não é, apareça também para esse debate inteligente. Ministra, um grande drama que a gente tem com relação à nossa imagem é o assunto de desmatamento, assunto de terras. E teve um trabalho que eu vi aqui, que nós temos 62 milhões de hectares sem regularização no bioma amazônico. Eu não sei se esse número procede, mas 62 milhões de hectares sem regularização é um alvo para crime que talvez isso aqui é que bote por terra os números interessantes que a Embrapa Territorial levantou com os satélites, que a gente tem um país que tem 66% do seu território preservado. O crime, com certeza, deve estar acontecendo aqui, nesses 62 milhões de hectares sem regularização. Isso faz sentido, ministro? Não faz, mas eu acho que quando esse governo teve um entendimento de juntar toda a área fundiária no INCRA, a terra tinha um programa da Amazônia, da Terra Legal, uma secretaria chamada Secretaria de Terra Legal, que toda essa parte de legalização da Amazônia. Isso hoje veio para o INCRA, né? Então, o INCRA está recebendo isso, vai ficar tudo lá. Então, o INCRA vai ter muito mais condições de resolver esses problemas através de satélite, de monitoramento por terra, enfim, fazer com que essa vasta área do território brasileiro seja incorporado de maneira legal, né, ao nosso, vamos dizer assim, mosaico das terras brasileiras. Então, quando fala do INCRA, o INCRA ficar com tudo, eu acho que é pertinente. Nós não podemos ter uma caixinha lá, outra. É isso que acontece, essa desorganização, essa falta de diálogo transversal entre os órgãos. Então, eu acho que esse problema começa a ser resolvido. Tremendo problema, né? Porque aqui isso aqui é um shopping center para o crime, essa área aqui. E aí tem uma coisa que me chama a atenção também. O produtor legalizado, ele é pego.
Tem um amigo aqui que planta cana, passaram vândalos, tatearam fogo no canavial dele, veio lá a polícia ambiental e ele foi multado. Ele é legalizado, ele existe e você pega. Este ilegal, ele some, não é? Ele está no... Ele desaparece. Ministra, desafios. Desafio da defesa sanitária. Eita, belo abacaxi. Né? Fundamental aí para a imagem do Brasil, para a venda do Brasil. Como é que a senhora vê? O que a senhora vai fazer com a defesa sanitária? Olha, a defesa sanitária é um ponto muito sensível, porque ela serve para várias coisas. Primeiro, ela dá segurança, né, alimentar, que é uma palavra que o mundo todo hoje preza, né, para o nosso público-alvo, que é o Brasil, é o consumidor brasileiro. Então, a defesa sanitária, ela preserva e ela dá segurança aos alimentos produzidos no Brasil para os brasileiros e para o excedente, né, de produção que é exportado e que é hoje esses 30% aí da nossa balança comercial. Então, a mesma segurança que nós temos que dar aqui dentro, nós temos que dar lá fora. A defesa sanitária, ela hoje é pequena para o tamanho do mercado brasileiro, nós temos que cada vez tecnificá-la mais, né, criar mecanismos com inovação tecnológica para poder fazer esses controles e também, aí é minha opinião, e eu tenho discutido isso muito internamente, que é o autocontrole. O autocontrole, Tejon, é cada um assumir a sua responsabilidade. Não é possível, eu quero abrir uma indústria de pescado. Eu tenho que dar garantias ao meu consumidor que eu vou entregar nas condições, né, de absoluta credibilidade, enfim, de absoluta segurança para que aquele alimento chegue à mesa com as qualidades que o Ministério da Agricultura regulamenta. E também para os vários mercados, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. A Rússia é um grande importador de suínos, de carne suína brasileira. Ele não aceita um produto chamado ractopamina, que você coloca na ração lá para você poder fazer a engorda lá dos suínos. Os Estados Unidos permite, outros países permitem, mas a Rússia é proibitivo. Então, nós temos que dar garantias no nosso protocolo de quem produz carne suína para a Rússia, que não terá ractopamina nas rações, nas nossas granjas de engorda de suínos. Então, cada um tem que ter e dar segurança. Então, eu sou produtor, eu sou empreendedor, tenho uma indústria, eu digo, olha, para exportar para tal país e para dentro do Brasil, as condições são essas, eu me responsabilizo. E o Ministério tem que fazer o quê? O Ministério tem que auditar, fiscalizar e, se pegar, fechar. Indústria de automóvel não tem recall? Claro. Volkswagen está com um belo drama. Tem que fazer aí. o recall do hambúrguer, sem dúvida, enfim, da costeleta de porco, enfim. Olha, ministra, concordo totalmente com a senhora. Acho que está na hora também da categoria empreendedora, das corporações também pararem de ficar só pedindo coisa para o governo. Cabe às corporações um código de ética, cabe às corporações uma autorregulamentação, cabe às corporações que nas suas entidades se autofiscalizem e que eles também expulsem quem quebrar o acordo, porque um elo uma companhia dessa que faz algo mal feito, ele prejudica o país. Contamina todos. O país inteiro. Então, perfeito, temos que convocar. Aliás, falando de convocação da sociedade civil organizada, eu tenho sempre colocado aqui na Jovem Pan, cadê? Onde está? Por que as confederações nacionais empresariais não se reúnem? Quando a gente fala de agronegócio, a gente fala do comércio, a gente fala, aliás, como a senhora atuou lá na Secretaria do Mato Grosso do Sul. Por que a CNA, a CNC do comércio, CNI, CNT do transporte, enfim, são 10 confederações. Não está na hora dessa turma ser convocada para um plano junto com o governo? Eu acho que a sua pergunta e a sua indagação, ela é super pertinente. Eu tenho conversado mais com a CNA, um pouquinho com a CNI, mas agora
estão terminando aí, o governo tem só 13 dias, né, hoje. Claro. Então, tem muito pouco tempo, mas nós vamos convocar todos. Ótimo. Né? Inclusive, vamos criar um conselho, não um conselho formal, um conselho informal, para que a gente possa trocar ideias com todas essas personalidades do agronegócio, do empreendedorismo nacional, para que a gente ache caminhos para o Brasil. O Brasil é um país que é uma potência, tanto é que de dia a gente faz bobagem, de noite o Brasil cresce. O Brasil cresce. Então, mas a gente tem que parar de fazer bobagem. Está na hora do Brasil achar os seus caminhos e nós precisamos nos profissionalizar cada vez mais. Nós temos oportunidades incríveis lá fora, de mercado. Agora, o Brasil precisa dizer a que veio, né? E nós precisamos ter bons projetos para vender lá para fora. Sim. Não adianta ir lá e dizer assim, olha, nós somos bons, nós produzimos. Nós temos que levar coisas efetivas e dizer, nós podemos entregar isso. E também não dá para a gente propor algumas coisas que nós não somos capazes ainda. Né? Nós temos que ter muita seriedade no que a gente vai propor e no que nós vamos entregar lá para o mercado. Todos ansiosos. O Brasil, ele é super competitivo, né, em muitas áreas, mas nós precisamos ter mais responsabilidade com o que a gente vai lá oferecer e com o que a gente entrega para o mundo. E, aliás, tem um estudo da PricewaterhouseCoopers sobre os próximos 30 anos, até 2050, e o Brasil, né, boa notícia brasileira, o Brasil continuará dentro das 10 maiores economias do mundo e nesse estudo deveremos ser a sexta. Primeiro, China. Segundo, Estados Unidos. Terceiro, Índia. Quarta, Indonésia, nesse estudo. Quinto, Japão. Sexto, Brasil. Mas a gente precisa ajudar um pouquinho, não é, ministra? Com certeza. A gente precisa dar uma ajudazinha aqui. Com certeza. Toda essa nossa entrevista, essa nossa conversa também estará inserida num especial que estaremos colocando na Jovem Pan, que é esse da cadeia produtiva. Então, nós teremos aqui com a ABRA, Associação Brasileira de Supermercados, a BIA, da Indústria de Alimento, que é o maior cliente da agropecuária, a OCB, também das cooperativas, estará aqui conosco, e representando o produtor, a Sociedade Rural Brasileira, que, aliás, neste ano completa 100 anos de atividade. Isso. E qual é o que nós queremos? Nós queremos que este pessoal, que esses elos da cadeia produtiva, eles se conversem. Eles tenham projetos e planos e assumam responsabilidade sobre a cadeia produtiva que cada um deles está inserido. Então, Tejon, nós temos lá no Ministério 28 câmaras setoriais, mais 5 câmaras de segmentos. Nós estamos chamando todo mundo porque nós queremos agora que essas câmaras elas se reúnam para dizer o que elas querem, o que é que cada segmento espera do governo, onde é que eles querem chegar. Não, nós queremos dobrar a nossa produção, nós queremos exportar, nós queremos atingir o mercado A ou B, enfim, e que a gente possa fazer junto com as câmaras o plano plurianual. E ter responsabilidade e cobrar resultados. E esses resultados nós temos que fazer em conjunto. O governo, ele é fim, ele é meio, ele não é fim. Né? Quem vai dar? A gente pode dar o tom a pedido desses segmentos, mas eles é que vão ter que executar e nós vamos fiscalizar, auditar e facilitar as políticas que esses segmentos querem para si. Então, nós vamos ter uma reunião, eu acho que daqui a uns 10 dias, com todas essas câmaras setoriais, para que a gente organize, para que elas sejam responsáveis também pelos resultados. Né? Todo mundo vai ter responsabilidade nesses setores. Distribuir a liberdade significa distribuir a responsabilidade. Isso. Boa notícia das câmaras setoriais e muito boa notícia essa convocação desses nossos amigos presidentes das confederações nacionais empresariais que têm que reunidos aparecer para o jogo brasileiro, né? Um jogo conjunto, né? Um jogo em que juntos vamos jogar. Ministra, a senhora tem lá com a senhora também uma coisa, algo chamou minha atenção, importantíssima, que é a Secretaria de Relações Internacionais com o embaixador Orlando
Leite Ribeiro. E que é um desafio aí de jeito de falar, de comunicação, muito sério, né? Com relação... É sutil este mundo lá fora. Eu fico observando, a gente chega às vezes lá fora, na Europa, não, porque a gente produz muito, vamos produzir... cuidado, ali nós temos concorrentes franceses, né? Temos concorrentes escoceses, então nós temos que ter um jeito muito mais assim, jeitoso de levar lá. Como é que o embaixador, como é que a senhora vê aqui a atividade do embaixador nesse campo delicado, né? Das relações internacionais? Eu procurei trazer o embaixador. O Ministério da Agricultura ele tem grandes quadros, tem gente muito competente, inclusive no mercado internacional. Mas eu acho que a gente precisava essa fala, esse jeito de negociar, que os diplomatas são preparados para isso, né? Nós podemos dar nessas negociações o tom técnico. Nós somos muito bons nisso, mas a gente tem que saber jogar o jogo internacional. Por isso convidei o embaixador, estou muito satisfeita. Ele é uma pessoa que já tinha experiência com o agronegócio, conhece o agronegócio, conhece os vários segmentos que nós temos que negociar lá fora. E agora nós temos 20 adidos e estão indo mais 6 adidos lá para fora. Nós vamos convocar esses adidos para a gente ter uma conversa e um alinhamento das nossas negociações lá fora. Ministra, e aliás, né, está sendo criado, né, na notícia recente, uma espécie de um conselho de relações exteriores que o presidente Bolsonaro convocou, a senhora está lá, graças a Deus, está lá presente, para que a gente tome mais cuidado, né? China é um cliente importante brasileiro, Oriente Médio... Nosso maior importador. Né? O Brasil é um país de formação de todas as raças, um país que a gente tem... temos coisas muito positivas aqui para colocarmos nessa nossa comunicação, portanto temos que tomar cuidado com as nossas... Nós não somos Trump. Né? Eu adoro o USA, aprendi lá, estudei em Harvard, mas nós não somos o USA, nós somos Brasil, portanto temos o nosso jeito aqui. Com relação a esse comitê, este conselho de relações internacionais, alguma novidade? Foi recente, foi uma convocação agora? Né? Foi uma convocação desse final de sexta-feira, né? A gente já vinha conversando sobre isso, mas é muito importante o governo falar uma única linguagem, né? O governo pode ter lá suas preferências, mas o mercado ele é soberano. Então, o general Heleno, o general Santos Cruz, o ministro Paulo Guedes, eu e o embaixador Ernesto Araújo estaremos nesse comitê, né, para poder discutir como é que nós vamos encaminhar as questões internacionais do Brasil. Que a agropecuária é importantíssima, mas tem agropecuária, tem defesa, enfim, tem uma série de outras coisas muito importantes e que precisa o Brasil ter um único encaminhamento, uma única direção para que a gente não traga aí, vamos dizer, às vezes para o problema de uma fala mal feita, uma palavra mal colocada, né, criar problemas e constrangimentos com esses países que nós temos aí relações há muitos anos e que são importantíssimas no caso do agronegócio, a China e também o mundo árabe e muçulmano. Você disse aí que nesse estudo aí que foi feito pela Pricewaterhouse, a China vira primeiro, a China primeiro, PIB Estados disparado, Unidos, depois os Estados USA Unidos, em segundo, Índia em terceiro, e depois Indonésia. Então, Indonésia é um país muçulmano, né? Então, nós temos que ter muita habilidade para conversar com esses países para que a gente possa... E o Brasil, com essa potencialidade de produção, nós podemos produzir muito mais, mas nós precisamos ter mercados lá fora. Precisamos. Não adianta produzir para baixar o preço aqui e quebrar o produtor. Nós precisamos ter abertura de novos mercados e a gente sabe que... Ministra, nós temos hoje, caminhando aqui para o nosso fim da nossa entrevista aqui, da primeira de muitas, com certeza. Se Deus quiser. O total do complexo do agrobusiness brasileiro é de cerca de 500 bilhões de dólares, depende da taxa do dólar.
antes, dentro, pós-Porteira das Fazendas. E a gente tem conclamado aqui, de uma maneira ainda, olha, o Brasil tem que ir para $1 trilhão. E é um estudo empírico nosso que, se o Brasil não for para $1 trilhão no sistema do agronegócio, nós jamais conseguiremos fazer o PIB brasileiro saltar de 2 trilhões e 100 bilhões para 2 trilhões e 500, 2 trilhões e 600 que nós precisamos. Então, esta visão, e aí é onde eu vejo a superministra com o superministro, se nós não conseguirmos fazer o salto do sistema do agronegócio brasileiro para dobrar, nós não fazemos o país crescer. Então tem aqui um foco de prioridade simplesmente extraordinário. Ministra, dá para fazer um bom jogo com o superministro Paulo Guedes? Dá para compor ali um jogo bom? Com certeza. O ministro Paulo Guedes realmente ele é um superministro, ele acumulou, não porque acumulou várias pastas, mas enfim, ele é um pensador, né? A gente tem conversado, eu tenho conversado também com os secretários, que ele colocou gente de muito boa qualidade, gente técnica, e eu acho que nós teremos uma boa interlocução com ele, né? Já estamos tendo e vamos continuar, para que a gente continue a crescer. E ele sabe que o agronegócio é muito importante para o Brasil e ele vai dar uma atenção especial. Não tem nenhum problema de relacionamento profissional com o ministro Paulo Guedes, muito pelo contrário, e eu acho que ele vai nos prestigiar. Cheguei até a ter a ousadia de pedir a ele que desse ao Ministério da Agricultura um assento no Conselho Monetário. E por que não? Por que não? E por que não? Aliás, está aí o pedido agora publicamente. Por que não? Sim, com seguro, com crédito, com tudo isso, né? Proteção também ao sistema de crédito cooperativista, muito importante, né, para o país e para o mundo. Ministra, as ONGs, as organizações da sociedade civil, têm crescido muito no mundo. Aliás, eu vi um dado brasileiro de todas as sociedades civis organizadas brasileiras, há um número de 820 mil. Temos aqui um número, né, de organizações muito crescentes. E elas têm tido importância em muitas coisas, e muita gente brasileira do agro sabe conviver muito bem com esta demanda. Estas organizações, elas são muito inteligentes, porque você tem no planeta Terra 500 corporações, por exemplo, do pós-Porteira da Fazenda, corporações grandes, que determinam 70% do movimento do agro mundial. Você tem mais umas 60, 70 corporações do antes da porteira que determinam... Então, é um grande foco, né? E aqui vai uma questão, algo interessante. Nós temos tido diálogo, por exemplo, com os presidentes, os CEOs, dessas grandes corporações, Unilever, Procter & Gamble, porque esta turma tem uma importância gigantesca, não é? Na nossa vida. Pouco, Tejon. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, não só no agro, mas no agro principalmente. Não só no agro. A comunicação. Nós comunicamos muito mal. Aliás, eu disse isso lá na minha posse e disse anteriormente na CNA, quando eu já estava indicada para ser ministra, eu disse, eu acho que o grande desafio que nós teremos é a comunicação. Porque nós sabemos fazer muitas coisas, mas nós precisamos nos comunicar melhor. E com certeza nós temos que falar com as ONGs, com as grandes empresas, com as confederações, porque com o produtor a gente fala, ele é da nossa casa, nós sabemos o que ele pensa, mas nós precisamos falar da porteira para fora cada vez mais e fazer com que a nossa voz chegue lá. Representá-los na sociedade. Última questão, PL dos defensivos. Como é que está isso? É agora que vai ser Como é que está esse assunto? Esse assunto polêmico, cheio de briga, cheio de problema. Cheio de problema porque houve também vamos dizer, colocar um viés ideológico nesse assunto quando ele é altamente técnico e colocar a sociedade contra o PL dos defensivos quando deveria ser justamente ao contrário, porque a modernização traz a tecnologia nova. E a tecnologia nova ela é muito melhor do que a antiga. Por quê? Porque ela traz uma especialização, ela traz uma molécula nova, às vezes específica para um determinado tipo de praga, erva daninha, enfim. E
com toda essa questão, essa polêmica que se levantou, os artistas contra, ninguém leu a lei. Na verdade, a lei, ela cria o quê? Ela cria a análise de risco, né? Porque é igual remédio. O defensivo agrícola, ou pesticida, como é chamado na maior parte dos países, né? Pesticide, ele é o quê? Ele é um remédio. Ele é um remédio para uma praga, seja ela animal ou vegetal, né? Seja um inseto ou seja uma erva daninha. E quando você organiza, você dá transparência, governança, que é o que a lei está trazendo, e você consegue trazer moléculas que já estão sendo usadas lá fora e que no Brasil estão na fila ainda, você traz a modernização. E com isso a segurança muito maior na aplicação desses produtos. Então, eu acho que a discussão ela foi um desserviço à sociedade brasileira. Ela hoje está no Congresso, ela passou na comissão especial, ela vai ser colocada em votação no plenário. Agora, nós temos alguma coisa contra os orgânicos? De jeito nenhum. Se a gente pudesse usar só, o produtor brasileiro adoraria usar, não usar esses produtos que são caríssimos, que só aumentam o seu custo. Mas numa agricultura tropical, como a nossa, que você tem sol, chuva, umidade ao longo do ano, você tem que usar esses produtos. Não tem como produzir sem usar esses defensivos agrícolas. Agora, usando na recomendação certa, usando novos produtos. E outra coisa que as pessoas não veem, que hoje, com esse atraso que nós temos, o que acontece? Às vezes nós estamos usando a dose dobrada porque eles não fazem mais efeito, né? Eles hoje, esses produtos que estão no nosso mercado, às vezes não controlam mais determinadas pragas. Então, precisa aumentar essa dose. Quando outros produtos mais modernos que poderiam estar aí sendo usados, poderiam combater isso com uma ou duas aplicações. Então, ou seja, essa lei não tem nada a ver com aumentar o uso de químico, com virar coisa de pesticida, isso é tudo uma grande bobagem. E, claro, uma educação, uma formação para cada vez mais o uso correto de todo esse sistema, não é muito, muito importante. Ou seja, viva o orgânico, viva o biodinâmico, viva a hidroponia, viva a Gisele Bündchen, nossa querida e amada embaixadora mundial, vegana, são todos amados, né? Temos que parar com essa de nós contra eles também, que essa história de nós contra eles é do passado. Eu acho que já é irritante e de vitimização. Ministra, quero deixar com a senhora uma obra que já foi esgotada. Eu tenho só 2 desses livros. Ela foi escrita sob a orientação de Ney Bittencourt de Araújo, que um grande brasileiro, ser humano espetacular, filho de Antônio Secundino de São José. A senhora estudou em Lavras, em Viçosa, e o Secundino era o reitor de Viçosa, e o Ney fundaram a Agroceres e deixaram aqui uma contribuição que é o Complexo Agroindustrial Brasileiro em 1990. Isto aqui tem fundamentos espetaculares sobre essa visão do agronegócio. Quero deixar para a senhora outra obra também, essa aqui já um pouco mais egoísta nossa, Marketing e Agronegócios, que tem aqui as nossas visões e experiências também de marketing dentro deste conceito de agronegócio. E para a senhora, que vai enfrentar desafios gigantescos pessoais, nada como Guerreiros Não Nascem Prontos, o meu último livro, porque haja fortaleza, né? Haja coragem. Mas tem um ditado que diz assim: Deus não convoca aquele que não está preparado para as missões e os desafios. Que bom, muito obrigado. Nós aqui na PAN desejamos à senhora sucesso, porque é o Brasil que está em primeiro lugar, o povo brasileiro, o Brasil, e essa visão de agronegócio ela é sagrada e fundamental. Basta a gente andar pelo interiorzão do Brasil para ver o que é o Brasil de hoje, o que era o Brasil de 30, 40 anos atrás. E quando a gente vê o potencial, tudo que nós podemos fazer para elevar realmente, não só o Brasil, a 6ª maior economia do mundo, e desde 70, com todos os nossos problemas, está entre as 10 maiores economias do mundo, mas elevarmos também a qualidade de vida, a cultura, a educação e tudo isso que a riqueza do agro permitiria. Ministra. Muito obrigado, Tejão. Sucesso. Muito obrigada, viu? Obrigado. E boa sorte, né, para nós, para o Brasil. Para nós.